Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missões Ictus no Brasil, e hoje eu estou com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 28 de agosto, nós faremos a leitura no livro do Primeiro Crônicas, livro de Primeiro Crônicas, do capítulo 20 ao 23. Então, vamos para a leitura. Primeiro livro dos Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 20. Na primavera, quando os reis costumam sair para a guerra, Joabe comandou o exército num ataque contra os amonitas. Mas Davi, dessa vez, ficou em Jerusalém, enquanto Joabe cercava a cidade de Rabá e a invadia, deixando-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça do rei dos amonitas. Ela pesava 35 quilos de ouro. Era enfeitada com pedras preciosas e foi posta na cabeça de Davi. Ele também se apossou de muitos bens da cidade e submeteu a população a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados. Foi isso que aconteceu com os amonitas. Depois Davi e seu exército voltaram para Jerusalém. Depois de um tempo, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Na época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um descendente de gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outro conflito contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança era como uma lançadeira de tecelão. Depois, em outro conflito, em Gate, havia um gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Ele também era descendente de Rafá. Ele zombou de Israel e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Todos esses eram descendentes de gigantes e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás agiu contra Israel, seduzindo Davi a fazer a contagem da população. O rei ordenou a Joabe e aos oficiais do exército: façam a contagem da população de todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba. Quero saber o número total de habitantes. Joabe resistiu. Que o Eterno, seu Deus, multiplique 100 vezes esse povo. Não pertence todo o povo ao meu senhor, o rei? Para que fazer isso? Por que criar esse problema para Israel? Mas Davi não quis saber. E Joabe fez o levantamento de toda a população. Voltou para Jerusalém e deu o relatório. Havia 1.100.000 homens aptos para o combate. Desse número, 470.000 eram de Judá. Mas Joabe, em protesto à determinação do rei, deixou de fora Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi orou: eu, de fato, cometi um pecado querendo confiar nos números. Perdoa-me, pois cometi uma grande loucura. E o Eterno respondeu por intermédio de Gade, o conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi: assim diz o Eterno: tenho 3 possíveis castigos. Escolha um deles e eu o executarei. Gade foi levar a mensagem a Davi. Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos ou 3 dias da espada do Eterno. Isto é, uma epidemia no país enviada pelo anjo do Eterno contra toda a terra de Israel? Pense e decida. O que devo dizer ao que me enviou? E Davi disse a Gade: são todos terríveis. Mas prefiro ser castigado pelo Eterno, cuja compaixão não tem fim, a cair nas mãos dos homens. Assim o Eterno enviou uma epidemia contra Israel, e 70.000 israelitas morreram. Deus mandou um anjo a Jerusalém,
Mas, quando viu a destruição que causaria, teve compaixão e ordenou ao anjo: já chega. Isso aconteceu no momento em que o anjo do Eterno chegava à eira do Jebuseu Araúna. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Davi e as autoridades curvaram-se, cobriram-se com pano de saco e oraram. Davi implorou a Deus: fui eu que pequei, a culpa é minha. Mas o que essas ovelhas fizeram de errado? Castiga a mim, não a elas. Ah, Eterno, Deus meu, caia sobre mim e sobre minha família esse castigo, mas deixe o povo fora disso. O anjo do Eterno mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Eterno na eira do Jebuseu Araúna. Davi fez o que ele disse, em obediência à ordem do Eterno. Enquanto isso, Araúna, que estava debulhando trigo, viu o anjo e foi se esconder com seus 4 filhos. Davi foi procurar Araúna. Quando ele viu Davi, deixou o eirado e prostrou-se em reverência diante do rei. E Davi disse a Araúna: venda-me uma parte do seu eirado para que eu construa um altar ao Eterno e essa epidemia vá embora. Cobre o preço justo de mercado. Araúna respondeu: ó rei, meu senhor, pode ocupar o terreno e fazer o que quiser. Aqui está um boi para oferta queimada, a madeira do debulhador para fazer o fogo e o trigo para a oferta de cereal. É tudo seu. Davi respondeu a Araúna: não, eu quero comprar por preço justo. Não vou oferecer ao Eterno algo que não me custou nada. E Davi comprou o terreno de Araúna por 7 quilos e 200 gramas de ouro. Construiu um altar ao Eterno e ali ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele orou ao Eterno e o Eterno respondeu, atingindo o altar da oferta queimada por um raio. Depois disso, o Eterno mandou o anjo guardar a espada na bainha. Foi quando Davi percebeu que o Eterno tinha respondido a sua oração no eirado do Jebuseu Araúna, no momento em que ele oferecia o sacrifício. Na época, o tabernáculo que Moisés tinha construído no deserto e o altar das ofertas queimadas estavam montados no local de adoração, em Gibeon. Mas Davi, assustado por causa da espada do anjo, não tinha coragem de ir até lá buscar a Deus. Por isso determinou: de agora em diante, este será o lugar do sacrifício ao Deus eterno. Aqui ficará o altar das ofertas queimadas de Israel. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 22. Davi mandou reunir todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs todos eles a trabalhar, cortando pedras e fazendo blocos para a construção do templo do Eterno. Também providenciou grande quantidade de ferro para fazer pregos e dobradiças para as portas. Havia tanto bronze que nem se podia pesar. Os sidônios e os tírios mandavam para Davi toras de cedro em tanta quantidade que era impossível contar. Davi pensava: meu filho Salomão é muito jovem para pensar adiante, mas o santuário que deve ser construído ao Eterno precisa ser majestoso e impressionar as nações. Por isso, providenciou material para a construção antes de morrer. Depois chamou seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um santuário para o Eterno, o Deus de Israel. Davi disse a Salomão: eu queria de toda maneira construir um santuário em homenagem ao Eterno, meu Deus. Mas o Eterno não permitiu, dizendo: você matou muita gente, fez muita guerra. Por isso não construirá um santuário em minha homenagem. Você derramou muito sangue. Mas você terá um filho que será pacífico, porque vou fazer que ele tenha sossego da parte de todos os inimigos. Seu nome já diz tudo. Ele se chamará Salomão, que quer dizer paz. E vou mesmo dar paz e sossego a seu reinado. Ele construirá o santuário em minha homenagem. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Vou garantir que seu domínio sobre Israel permaneça para sempre. Então, meu filho, que o Eterno esteja com você, que você seja bem-sucedido em construir o santuário do Eterno, seu Deus. Responsabilidade que ele está dando a você.
Que o Eterno dê discernimento e entendimento a você quando estiver reinando sobre Israel, para que governem em obediência à revelação do Eterno, seu Deus. Você será bem-sucedido enquanto seguir a direção e cumprir as determinações que o Eterno deu a Israel por intermédio de Moisés. Força, coragem, não tenha medo, nem desanime. Com muito esforço, já providenciei todo o material para a construção do santuário do Eterno. Você já tem 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, além de bronze e ferro em tanta quantidade que nem dá para pesar, e toda essa madeira e essa pedra. Se quiser, você poderá ainda acrescentar outros materiais. Há muitos trabalhadores competentes, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, artesãos em ouro, prata, bronze e ferro. Está tudo pronto para começar a obra. Que o Eterno esteja com você. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão, acrescentando: Sem dúvida, o Eterno, seu Deus, está presente entre vocês e tem dado paz e sossego dos inimigos. No meu governo, os moradores da terra foram derrotados e agora a terra está sob o controle do Eterno e do seu povo. Portanto, dediquem-se de corpo e alma a buscar o Eterno, seu Deus. Comecem a construir a casa santificada do Eterno, para que possam trazer a arca da aliança do Eterno e todos os utensílios consagrados a Deus para o santuário construído em homenagem ao Eterno. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando já estava idoso, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Na ocasião, ele convocou todos os líderes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados 38.000 levitas de 30 anos para cima. Davi os distribuiu em grupos de trabalho. 24.000 ficaram encarregados de administrar os serviços do santuário. 6.000 foram designados oficiais e juízes. 4.000 foram nomeados guardas de segurança. 4.000 foram nomeados músicos para louvar o Eterno com os instrumentos que Davi providenciou para essa finalidade. Depois, Davi dividiu os levitas em grupos nomeados de acordo com o nome dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, Zetã e Joel. Os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, todos chefes de famílias de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Jaate era o primeiro, depois Ziza. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso foram contados como uma só família em um só serviço. Os coatitas foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi especialmente nomeado para ministrar no lugar santíssimo, para queimar o incenso na presença do Eterno, ministrar e pronunciar a bênção em seu nome. Foi uma nomeação perpétua, isso é, para Arão e os seus descendentes. Moisés e seus descendentes foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Sebu era o filho mais velho de Gerson. Reabias foi o primeiro e único filho de Eliezer. Apesar de Eliezer não ter tido outros filhos, Reabias teve muitos. Selomite era o filho mais velho de Izar. Hebron teve 4 filhos: Gerias, o mais velho, Amarias, Jaaziel e Jecameão. Uziel teve 2 filhos, Mica e Isias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos, os filhos de Quis, casaram-se com as filhas dele. Muzi teve 3 filhos, Mali,
Éder e Jeremote. Esses foram os descendentes de Levi, de 20 anos para cima, distribuídos entre as famílias e os chefes de famílias e arrolados nos grupos de trabalho que ministravam no santuário do Eterno. E Davi disse: Agora que o Eterno, Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e estabeleceu Jerusalém como habitação definitiva, os levitas não precisarão mais carregar o tabernáculo e os utensílios usados para o sacrifício. Davi se referia apenas aos levitas de 20 anos de idade para cima. A partir de então, a tarefa dos levitas foi dar assistência aos descendentes de Arão no serviço da casa do Eterno. Eles ficaram encarregados de manter limpos os pátios e as salas laterais, de purificar a mobília e os utensílios usados no sacrifício e de cuidar dos demais trabalhos ligados à adoração. Também providenciavam o pão para a mesa, a farinha para a oferta de cereal e os bolos sem fermento. Misturavam e assavam o pão e cuidavam de todos os pesos e medidas. Além disso, era seu dever apresentar todas as manhãs e todas as tardes orações, ação de graças e louvor ao Eterno. E também os sacrifícios das ofertas queimadas ao Eterno nos sábados, nas luas novas e nas demais festas. Eles estavam constantemente a serviço do Eterno, de acordo com a escala e o número determinado. Em pouco tempo, os levitas, tendo os descendentes de Arão como companheiros de ministério na santa adoração, ficaram responsáveis por tudo o que estava relacionado com a adoração, o lugar, as ocasiões e a ordem da adoração. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.